Não sairia. Mas sobre a reportagem do Globo de hoje. A reportagem do Globo de hoje é um libelo. Eu vou ler aqui o título, deixa eu ver o título Ação e Reação. Diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. É um libelo em defesa da atuação político-partidária do Alexandre de Moraes. Desde lá, em 2021, aquela visita que ele fez acompanhando o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin ao Congresso Nacional para interferir na PEC do voto auditável, a reportagem vem citando como algo positivo, né, todas as atuações, todos os movimentos políticos do Alexandre de Moraes. É absurdo. Vou ler alguns trechos. Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, visita ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos nos ataques. E aí o Globo inclui na matéria o que o jornal pretende que seja um elogio ao ministro do STF. Cita lá o Michel Temer. Responsável pela indicação de Moraes ao Supremo em 2017, Michel Temer avalia que a boa relação com a classe política é uma marca da atuação do aliado. Aí, de novo, ministro do STF não pode ter atuação político-partidária. Né? Não pode. Mas aí o jornal carioca, o Globo, elogia a aproximação de Moraes com o mundo político. Mais um trecho da reportagem, né? Aí fica claro como o Globo considera o Alexandre de Moraes um sujeito bacana. No mês passado, ele decidiu tirar da prisão a mulher responsável por pichar uma estátua durante os atos golpistas, 2 dias após o ministro Luiz Fux questionar a pena de 14 anos que pode ser aplicada a ela. O movimento foi visto como uma forma de aplacar críticas de que as punições a investigados que depredaram prédios públicos durante os atos do 8 de janeiro têm sido excessivas. Além disso, o ministro, tão bonzinho, isso é por minha conta, autorizou na semana passada que 24 parlamentares visitem o ex-ministro Walter Braga Neto na prisão. O general, que foi vice na chapa de Bolsonaro na eleição de 2022, está preso desde dezembro. E aí continua. E essa não é a primeira vez que o ministro mergulha na política. Meu Deus, como é que um jornal pode considerar normal e legal o ministro do STF mergulhar na política? É contra a lei. É contra a lei. E aí vai lá. Mergulhou na política para conseguir respaldo diante de pressões contra a corte. E aí vem, em 2021, aí cita aquela visita para derrubar a PEC do voto auditável, e aí outro exemplo lembrado por auxiliares do STF como demonstração da habilidade política de Moraes foi a guerra aberta contra o X, empresa do bilionário Elon Musk. Então, essa reportagem poderia ser uma reportagem, tirando, claro, umas palavrinhas aqui, umas expressões dali, poderia ser uma reportagem de denúncia, que seria o correto, contra a atuação política do Alexandre de Moraes, mas não. É uma reportagem de elogio à atuação política do sujeito. Então, faltou ao Globo lembrar o que está escrito lá no artigo 39, na lei do impeachment, lei 1079, né, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Exercer atividade político-partidária é crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e isso deve ser punido com impeachment, com afastamento. Querem outros pontos desse artigo que também poderiam levar os ministros, vários deles, a processo de impeachment? Alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Quantas decisões o STF já reviu sem que houvesse nenhum movimento de recurso ou coisa desse tipo? Por conta própria, porque resolveram ali, entre eles, né, vou pegar isso aqui e vou mudar essa minha decisão. Outra, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Meu Deus do céu, quantas e quantas vezes? O Alexandre de Moraes é tudo, ele é vítima, ele é investigado, ele é suspeito na causa, mas ele está ali julgando.
Gilmar Mendes, lá com o Joseph Barata, lá também, o Dias Toffoli, Cristiano Zanin, né, todos eles. E proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Max, é uma infinidade. Esse artigo 39 da lei de impeachment, os ministros, vários ministros do STF, eles se enquadram em todos os pontos desse artigo. E aí a nossa imprensa, eu estou batendo nessa tecla porque o que mais me revolta, e eu tenho certeza de que nós não teríamos todos os arbítrios, abusos e ilegalidades que o Brasil tem enfrentado desde 2019, se a gente tivesse uma imprensa de verdade. É inacreditável que a nova velha imprensa ache positivo e ache normal que o STF pressione com chantagem, faça ameaça e atue politicamente. E não é de agora, né, Lacombe? Porque a gente percebe já há algum tempo no Brasil, você tem os ministros do STF delimitando aquilo que pode ou não pode ser dito no Congresso, né? A questão, por exemplo, do voto, né, a contagem pública dos votos, a questão do voto impresso, do voto auditável, isso também já foi uma linha vermelha que eles traçaram e o Congresso hoje ele não pode falar de certos assuntos, tá? Por quê? Porque senão ele recebe uma visitinha, né, do Barroso, uma visitinha do Alexandre de Moraes, aquela visitinha amigável, né, com um acordo que eles não podem recusar. E, no final das contas, não importa se a maioria da população brasileira quer ou não quer que algum assunto entre ou não entre, né, em discussão no Brasil. O que importa é se o ministro do STF vai permitir ou não. Isso é claramente uma violação constitucional. Os três poderes são autônomos e independentes entre si. Ou seja, o Congresso tem autonomia para legislar. Então, o Congresso pode votar qualquer lei e pode tirar, né, impedir qualquer lei que seja votada lá, que ele pode derrubar qualquer votação de lei. O STF não tem nenhuma jurisprudência sobre isso, sobre o que é ou deixa de ser decidido no Congresso. Isso é completamente absurdo, isso não existe. Porque se o STF pode impedir que alguma lei seja votada ou vir com alguma lei para que o Congresso vote, então, na verdade, quem está fazendo ou desfazendo leis é o STF. Né? E esse não é o papel do Judiciário. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem vários assuntos que hoje são proibidos de serem debatidos no Congresso. Tá? Então, esse é um ponto já completamente absurdo. Só aí você já acaba com o mito dos três poderes no Brasil. Não tem mais. Tá? Você tem um superpoder, que é o Judiciário, e você tem dois poderes subalternos. E se algum parlamentar ousar colocar em pauta, né, um assunto que os ministros não queiram, o que vai acontecer? Igual está acontecendo com o Hugo Mota. Você coloca lá investigação, você começa a fazer operação, né? E aí, o que o parlamentar faz? Ele recua. Ele recua. E assim tem sido no Brasil.